Já imaginou embarcar em uma viagem pelo espaço, onde o tempo parece funcionar de maneira diferente? No canal Cosmos e Astronomia, te convidamos a embarcar em uma jornada simulada através do cosmos, explorando os mistérios do universo com as sondas que estão desbravando os confins do Sistema Solar. Neste vídeo, vamos conhecer de perto como o tempo, tão familiar para nós aqui na Terra, se distorce conforme nos aproximamos de gigantes gasosos ou viajamos a velocidades incríveis. Prepare-se para uma experiência única que vai mexer com a sua percepção da realidade. Você já ouviu falar que o tempo pode passar de formas diferentes dependendo de onde você está no universo? Essa ideia, que parece saída de um filme de ficção científica, é na verdade uma das consequências mais fascinantes da teoria da relatividade geral, proposta por Albert Einstein em 1915. E o mais curioso é que isso não vale apenas para buracos negros ou distâncias absurdamente longas. Mesmo dentro do nosso próprio sistema solar, sondas espaciais que exploram planetas gigantes como Júpiter e Saturno já estão sujeitas, ainda que de forma sutil, a esses efeitos relativísticos. Quando falamos sobre sondas como a Cassini, que passou mais de 13 anos estudando Saturno, ou a Juno, que está atualmente em órbita ao redor de Júpiter, estamos lidando com instrumentos científicos altamente precisos, operando em ambientes com campos gravitacionais significativamente mais intensos do que o da Terra. Para se ter uma ideia, a gravidade na superfície de Júpiter é cerca de 2,5 vezes mais forte do que a gravidade terrestre. De acordo com a relatividade geral, quanto mais intenso o campo gravitacional, mais devagar o tempo passa para um observador próximo a esse campo, se comparado a outro mais distante. Em termos práticos, isso significa que o tempo a bordo da sonda Juno, por exemplo, está passando uma fração ínfima mais devagar do que aqui na Terra. Estamos falando de diferenças de bilionésimos ou trilionésimos de segundo por segundo, quase imperceptíveis, mas detectáveis com a tecnologia atual. A Cassini, durante suas órbitas rasantes entre os anéis de Saturno, também passou por regiões onde a gravidade local era suficiente para causar uma leve dilatação temporal. Esses desvios no tempo, por menores que sejam, precisam ser levados em consideração para garantir a precisão dos dados científicos coletados e, mais importante, para manter os sistemas de navegação das sondas funcionando corretamente. Além disso, esses efeitos relativísticos não se limitam apenas à gravidade. A relatividade especial, outro pilar da teoria de Einstein, nos diz que objetos que se movem a velocidades muito altas também experimentam uma dilatação do tempo. A sonda Juno, por exemplo, alcança velocidades de até 210.000 km/h durante suas passagens próximas ao planeta. É uma das espaçonaves mais rápidas já lançadas. Embora essa velocidade ainda seja uma fração minúscula da velocidade da luz, que é de aproximadamente 1,08 bilhão de km/h, ela é suficiente para produzir efeitos relativísticos que, somados ao impacto do campo gravitacional de Júpiter, se tornam relevantes nas medições precisas. Tudo isso nos leva a um cenário fascinante. Mesmo que as sondas estejam a apenas centenas de milhões de quilômetros da Terra, o tempo que elas experienciam é sutilmente diferente do nosso. Se hipoteticamente tivéssemos dois relógios atômicos absolutamente idênticos, um na Terra e outro a bordo da Juno, após anos de missão, eles mostrariam leituras ligeiramente diferentes. Isso não é ficção, é física. E o mais surpreendente é que esses efeitos são levados em conta durante o planejamento das missões. Os engenheiros precisam considerar a dilatação temporal para evitar erros de sincronização nos sistemas de controle e nas comunicações com a Terra. Agora imagine só, e se hipoteticamente uma sonda pudesse atingir velocidades muito próximas à da luz? Ou se ela passasse longos períodos orbitando uma estrela de nêutrons ou mesmo um buraco negro? Em cenários extremos como esses, os efeitos da relatividade não seriam mais apenas pequenos ajustes em cálculos de navegação, eles poderiam alterar drasticamente a percepção do tempo a bordo. Para um eventual tripulante, minutos poderiam se passar enquanto, na Terra, anos se escoariam. Essa é a essência da dilatação temporal prevista por Einstein, e uma das fronteiras mais misteriosas da física moderna. Mas voltando ao nosso sistema solar, mesmo os pequenos efeitos já observados em missões como Cassini e Juno reforçam como a relatividade não é apenas uma teoria abstrata. Ela está presente nas engrenagens do universo, agindo de maneira sutil, mas constante, em tudo que se move sob a influência da gravidade. Isso inclui satélites que usamos no dia a dia, como os do sistema GPS, que também precisam corrigir seus relógios para evitar erros de localização causados por esses mesmos efeitos relativísticos.
Imagine uma sonda como a Juno viajando a mais de 210 mil km por hora, mergulhando no campo gravitacional de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Ali, a gravidade é tão intensa que o tempo literalmente passa mais devagar do que aqui na Terra. Sim, isso acontece de verdade. Essa diferença é minúscula, da ordem de bilionésimos de segundo, mas suficiente para afetar os relógios atômicos de bordo e os cálculos de navegação. Agora pense, um segundo na Terra pode não ser exatamente o mesmo segundo experimentado por uma sonda orbitando um gigante gasoso a centenas de milhões de quilômetros daqui. A física de Einstein, há mais de 100 anos, já previa isso, e hoje, nossas máquinas no espaço o confirmam com precisão. Vamos parar um instante e imaginar esse cenário juntos, um pequeno artefato humano cruzando o espaço profundo, orbitando um planeta 1.300 vezes mais massivo que a Terra, experimentando um tempo que não é o nosso. Você consegue visualizar? Enquanto aqui os minutos passam sem percebermos, lá, a percepção do tempo é levemente diferente. Pode parecer pouco, mas esse descompasso revela algo profundo. O tempo não é absoluto. A realidade é maleável, moldada pela gravidade e pela velocidade. Será que, um dia, poderemos explorar essas distorções temporais de maneira prática? Até lá, essas sondas seguem mostrando que o universo é mais estranho e fascinante do que jamais imaginamos. Você sabia que os satélites do sistema GPS precisam ajustar seus relógios em cerca de 38 milionésimos de segundo por dia devido à dilatação temporal causada pela gravidade e pela velocidade em que orbitam a Terra? Pode parecer pouco, mas se esse ajuste não fosse feito, os erros de localização se acumulariam em até 10 km por dia. Esses números revelam como a relatividade é uma parte essencial da nossa tecnologia cotidiana. No canal Cosmos e Astronomia, preparamos uma simulação especial para mostrar como esses efeitos se manifestam também em missões espaciais como as da Cassini e da Juno. Assista e descubra, em detalhes, como até frações de segundo podem fazer toda a diferença quando se trata de explorar o universo. E aí fica a pergunta que talvez você nunca tenha feito: se o tempo não é igual para todos os lugares, como realmente medimos e percebemos a passagem do tempo no espaço? E o que isso nos diz sobre a natureza do universo e da própria realidade? Se você gostou desse tema e quer continuar explorando os mistérios do espaço-tempo com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal Cosmos e Astronomia, ativar o sininho e deixar seu like. Aqui, a ciência vai sempre além da superfície, e cada vídeo é um convite para viajar ainda mais fundo no cosmos. Deixe nos comentários, você acha que o tempo pode ser enganado? Até onde vai a influência da relatividade nas nossas vidas e além da Terra? A gente se vê no próximo vídeo.